como eu disse, né? A vida é uma complexidade de fatores que geralmente você tem que ter no mínimo um padrão referencial. Deixa eu dar uma passadinha antes para vocês, tá? Aí você ter um referencial de família. Pela lógica, o que vira antes família quando, né? Reforma, revolução, qualquer desgraça comum que a gente acha que já é uma vida comum, né? Ou que são uma responsabilidades, o processo evolutivo perante as coisas, que trazem, né, a fidedignidade crescente perante dizer que você soma tradicionalidades, né? Que você se aparenta em sociedade vira percebido com desenvoltura crescente, o que é engordar, emagrecer, ou de fato se tornar maior, casado, não casado, todas as questões que já são literalmente complexas, padrões repetitivos, o que é responsabilidade de ver as coisas se tornarem padrão de matéria-prima, né? O que é uma casa, a quem desbrava entendimento, proporcionalidades comparativas com relação ao trânsito da rua, e isso substanciar trabalho. Então, nos lugares que eu tinha registrado, o que era lidar com a cidade enquanto não era categorizar como roça, cidade pequena, o que é litoral, quando você vai numa praia, dizer que num dado momento é o tempo da praia, um tempo livre, de otimizar, né, ter tempo para poder ficar na praia, tomando sol, blá blá blá, ou em família, essas coisas assim. Quando em outras questões, o que era entre no final de semana, alguns finais de semana, você ia entre alguns que falava que era da roça, fica mais isolado sobre algumas produções, ou mesmo que tenha casa, isso aquilo, entre ir e vir, você olhar quais são os diferenciais, dia de chuva, dia de sol, quais são as facilitações ou não perante instituições empacotadas, como as pessoas se apresentam, né? Como optam entre as relações duráveis, não duráveis, ou assim, viram próximas aqui, não próximas aqui. Entre o sistema comunicativo, você atribuir culturalidade naturalizada, a linearidade perante essas relações, que isso implica em você justificar o tempo, né, de dizer de onde a gente vem, ou por que isso tem que ser apontado, se num dado momento a quem justifica apontar espaço não estado em sociedade, ou entre lugares vazios ou lugares isolados, quando isso implica em você colocar em pauta, né, o que vira sair do espaço, voltar para o espaço, né, quando colocar situações sem nada, o que vira ressementear, ou dizer em que momento não mais ressementeia, o que são as implicações minuciosas, inclusive sobre o plantio, quando colocar, né, o que já não mais aceitam perto do outro, quando que foi aceito, as próprias relações, em que momentos o vira ir e vir no desenvolvimento de pais e filhos, que implica dizer, né, vai e vem, que inéditas condições trazem minuciosidades perante singularidades aterrizadas e não necessariamente, quando dizer hábitos, né, escolha-se aleatoriamente alguma vocacionalidade, ou que tem, mas no outro não tem, ou vai para fora. Quando você olhar sobre levar isso para uma Câmara, imperativo de governo, tem que governar, porque o que está aterrizado implica subsistencialidade, linearidade perante as propriedades fundamentais, mas aqui entenda, né, em busca, em causa e efeito de uso e reuso, justificar marcas e produtos, né, aceitos, não degenerados, não toxicologizados, preventivos, o que vira a causa naturalizada preventiva, ou literalmente multidepartamentada, como a quem atribuir procurativismo, ou é participativo no curativismo, o que vira assintomático, assintomático, incurável, o que vira somar aceitação perante cortes, heterotrofizações, estímulos do sangue, além do sangue, pelo sangue, mais ou menos, né? O que vira velocidade de violência, não necessariamente o mesmo padrão dentro de um contexto de vida, que expectativa, idade, datação, redatação, idade biológica, cronológica, apontada metabólica, o que virou sem fio, não fio, compre, mas não enxergue, quem é que enxerga, quando patente-se produtos, e dizer que num dado momento já eram guerras, já foram bombas nucleares, e dizer que se cada um tivesse sobre essas relações aterrizadas, o que diz que causa e efeito vira, né, melhor interpretar, ou dizer que está ou não está sobre arsenais maiores, né, alturas, profundidades como lateralidades, quando isso implica em dizer se tornou
pró-espacialista, astrologível, astronomível, que vira o paradoxo do astronomível entre ir, meter o nariz, né, o que é degenerar a instrumentalidade, interpretar a instrumentalidade que convida a engenhocamento maior, que aponta-se como descabido ao bem comum, quem vira, né, grandiosidade para quê? E é um desconhecido, acreditado, não acreditado, dizer que o ir e vir das coisas em que momento sideralizante, aterrissagem implica em que momento entre recivilização vira um platô acomodado, leite derramado não necessariamente, sobre a quem justificar um para tantos e não necessariamente a questão da singularidade, a quem, quando isso ainda implica apontar o humano, dizer que criação isso é para pró-humanizar ou ganham-se direitos sobre quando entre Big Bang e a fórmula do humano, o que vira incógnita variável que justifica a quem? A luta constante por um indecifrável radicalizado é quem justifica faciabilizar. O que virou pró-coisificar e descoisificar a roupagem impessoal da racionalidade científica, né? Que num dado momento, entre esse testemunho, ou empacotado num corpo, não é aquele terceiro corpo, já morreu, já o que vira revogar e revogar regras, quando isso implica num dado momento, a Terra como um todo, a altura, você vai a pé, você vai sem ser a pé e vai para quê? Já cai por terra. Esse vai, outro não vai, né? Profundidades entre o naturalismo do nu, você conseguir subir e descer, e essas condições tais, né? Aqui que virei fazer alguns cursos, e olhar empacotamento de coisas, parecia lógica, te impõe alguma lógica, entre já corrido algumas experimentações entre instituições ou entre que já era mais ou menos estudado. Quando eu coloquei que é um curso apontado ministerialização pública, fui um Confef não, fui a um NF, fui a o que é, né? NF, aí o que foi ENAF, aí o que foi, que eu coloquei as questões entre da Brasília, Poços de Caldas, coloquei aqui uma questão familiar lá com relação em que momento vira você averiguar estadas, novas estadas, entre família, pedaço de família, ou assim apontado, quando quer retomar a questão entre roças, né, o falado roças, o que praia, Linhares e Rio de Janeiro, que era entre o nascer, entre o se tornar crescente em alguns momentos, né, que ficou visto um tempo tardio e ainda nova, e a Bahia, que é sobre um tempo histórico, aqui Salvador, que não era Rio, que não era não sei o que, não necessariamente, até que ponto grandezas racionalizadas otimizam regionalidades, minuciosidades coisificadas, multicodificadas, que implicam em você desbravar, né, estado biológico, herança direta e indireta, que sobrepõe esses fatores e que dizer que do monoteísta saiu e volta, não necessariamente, a quem etiqueta é o presente, literalmente transferido entre a morte e vida, respeitada como um fator de morte natural, né? O que vira apontar que num dado momento, se assim foi o Messias ou depois o Messias, ou assim considerado pela ressurreição, então vamos lá na crucificação. Mas matam, melhor matam, assim estava matando por outros crucificadores, vilões que eram mocinhos, ou que vira a quem interpretar a redatação, desambiguação sobre todo o contexto, né? Então a gente, né, eu fiquei sobre o que foram algumas, o que é você politemperaturalizar questões, desbravar algumas questões como a pontada roça, o que já era empacotado em algum lugar você chegar, como ir perto do palanque, brincar no palanque, ou algum lugar para dormir, ou sentar ouvir alguma coisa, o que era a questão da escola, que num dado momento a gente tinha que ir para a escola, e você otimizar o que eram as disciplinas, as possibilidades entre qual dia está com sono, não está com sono, se vai à tarde, se não vai, qual disciplina, como depois eu vim colocando minuciosidade sobre reagir cerebralmente, né, ou dicotomizavelmente, quando disciplina, entre algumas vezes indo fazer educação física, e as antecedidas a sentar lá, ou até apresentar alguma coisa num dado momento, que era essa interpretação de ver na frente do quadro, entre quem explana, até mostra alguma coisa, mas utiliza aquele recurso de presença, indicar algumas coisas, mas era que viram algumas pedagogias colocadas como críticas, como bitolada, a terra está lá do lado de fora, ali está batida embaixo do cimento, faça perceber a terra, manuseando a terra, né? Que colocaram concepções
abertas e fechadas, a quem relativiza e desrelativiza, colocar essas questões perante todo um modelo de otimização, o que categoriza, preencher, gerar multidisciplinaridade responsável perante a institucionalidade, ou você, independente de ter filho, cuide de filho, seja a mulher do pai, né? Essas questões mais ou menos assim. E aí, tudo bem? Joia, Barbie. Aí, o que são essas questões, né? Colocando todas essas questões ali, esperando aqui a aluna lá, né? Então, retrospectivando por cima, colocando graus de dificuldade diários, as coisas a serem recolocadas, que implicam em recontextualizar, inclusive, o que é essa coisa de educação física entre a sala de aula comum, rotinas dentro de uma casa suficientes, o que é, na maioria das vezes, entre uma sala e uma cozinha, mesa de copa, né? Ir na igreja, vir da igreja, ir na escola, geralmente alguma oratória, você vê o jornalzinho, não vê o jornalzinho, o que é tomar antipatia ao longo do tempo, dizer algumas instituições se tornam polêmicas quando você tem que esperar, ir no médico, fila de banco, temperaturas entre carro que não tinha ar-condicionado, ou o que é esperar alguém, você tem que sempre esperar alguém, você pode otimizar o tempo de esperar alguém, tem que aprender a esperar, por que não esperar, não tem o fator de vantagem de ver as coisas, ou ainda olhar para o vazio, nem querer olhar, quando a gente coloca essas questões de olhar as responsabilidades dos outros, ou apontando quem sustenta, quais são habilidades de caça, de pesca, de cultura, você olhar entre os trabalhos deles, eles por eles, o que é um trabalho que se perceba ser visto, não necessariamente compartilhado. Olha que legal seria você aprender isso aqui, né? Quando colocar, tudo bem? Porque eram condições entre homens e mulheres dentro de uma casa, a mulher tem que olhar assim assado, mas não era também algumas, ou estude, ou momento é suficiente isso, não precisa de ter, nossa, fica igual a maluca, limpando 500 vezes isso, ou né, o que virou as incongruências do mercado que nunca tá bom e muito mais fazem, sobre tudo isso, quando a gente coloca o que foi, né, eu não tive patrão, o que é num dado momento ter tido um patrão, todos eles sobre grau de corrupção, inadimplência corrupta com relação a funcionários, dependente de qual situação, e até que prova o contrário, que no momento uma academia tinham dois, um era formado, mas estava lá como empregado na outra, e o que ficava lá também não era formado, né? Aí tem-se essas questões que entraram em pauta, sobre qual que eu coloquei, que depois se fizeram academia. Sinceramente, né, o que quer dizer entrar na categorização de auxiliares de serviços gerais e ver quem são empregados e falsos donos, porque quando com o tamanho lavagem de dinheiro te impõe tamanho escravidão, já não são proprietários, nunca foram, não são empregados, não nasceram para ser empregados. Quem são os empregados que não pudessem mais fazer, que é tudo absurdamente grave. E quando dizer que a maioria, o que é, quem deixa fazer, quem interage, quando colocar na situação da oficina a relação de que tem que ser a maioria, tem que atender a maioria, se todo mundo rouba, e se todo mundo rouba, o que é capitalismo, que foi olhar o diferencial de sua família, como assim eu não sou dessa família? Ao ir, se você estivesse fazendo isso, ou se saísse do seu suor, se fosse o seu trabalho, se você olhasse assim, ou se não tivesse fulano passando a mão nessa cabeça, então tem todo um joguete que você tem que ser acatado e levado à corrupção de várias maneiras, e ser impostado de várias maneiras. Isso não foi colocado pela minha avó em momento algum, nem pelo meu avô, mas a mãe e o pai tinham um joguete de muitas espertezas. O que era? Simplesmente ir na escola, obedecer a rotinas, e entender que aquilo era uma cultura, uma arte e tal, ou talvez, e via alguns professores dando esporro, uma vez ou outra estava conversando junto, acelerava conversar, também valia para mim, não sei. Mas assim, tinha com certeza o tempo todo falado, eles tinham muita responsabilidade, né? Alguns eram mais ou menos, mas a maioria era muito bom e aprofundado, e eu achava muito suficiente. Eu gostava bem mais dessa relação de uma carteira que eu podia apoiar não só de braço, ficar curvado, e essa impessoalidade de ter sua... ele tem um somatório de questões que, hora você tem que pegar uma coisa aleatória ou levar para casa um contexto explicado e aprender a falar e entender aquilo, mas dizer que de fato você olha eles com uma sabedoria acumulada, e que seria mais inteligente você, né, ou quando aquilo é um cumulativismo que parece que nem lhe convém, entre mortos, vivos, entre culturas outras, em que momento você só ouvia
fazer uma prova objetiva, dissertativa, era uma coisa mais confortável para mim. Menos invasiva, eu gostava muito desse tipo de educação. Mas tinha as questões de você ir para festinha de... Tinha tudo isso, as festinhas de diretóriozinho, de conselho de classe, aquelas coisinhas todas. Nossa, a outra hoje tá cara, querendo ser vista. Minha amiga botulinizada. O negócio tá complicado. Aí, então, né, colocando as questões, o que era lidar com algumas complexidades periodizatórias que convidava, né? Nossa, mais velho, minha avó nem samba, nem gosta disso, nem gosta daquilo, mas não abre mão de todas as culturas. Gosto do carnaval, gosto de Fórmula 1, gosto de participar em questão de política, com interatividade da cidade, entender eles como uma pessoa ali que conheci e tal, né? Patriotalistas, assim, colocando sobre a questão de jogos e já é grande questão de participar de saber as Olimpíadas, a Copa do Mundo, aquela coisa toda, ela muito sobre o calendário da igreja como o calendário global e as coisas que passavam na televisão, ainda que ela tinha pouco estudo, né? Tinha pouco estudo. Geralmente eles apontavam que era coisa de até quarta série, olha lá, que tinha uma letra legal, mas um zelo para escrever, e não era letra de analfabeto também não. Nem a da minha avó, eles tinham engraçado um tremor, uma especificidade, tipo de quem pega a pena, ou pega aquela